queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao estudo que temos feito na Epístola de Paulo aos Romanos. Na última quinta, nós estivemos falando sobre a questão da submissão às autoridades e também ao amor que devemos dedicar ao próximo. Isso foi no capítulo 13. Hoje nós vamos dar sequência com o capítulo 14, dando início ao capítulo 14, onde vamos estar discorrendo sobre relacionamento pessoal. Capítulo 14, verso 1 até o verso de número 3, assim nos fala: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, com fé fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Muito bem, queridos, esse texto aqui começa falando do relacionamento entre o que nós falamos de aquele que tem uma fé firme e aquele que tem uma fé fraca. Ou seja, um que está amadurecido, outro que está ainda no início da sua caminhada. Muito bem. Aqui fala: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Quer dizer, é muito interessante. Eu sou pastor já tem algum tempo e a gente tem visto repetidas vezes na igreja pessoas que já têm lá 30 anos de igreja, 20 anos de igreja e por aí vai, querem discutir assuntos com pessoas que acabaram de entrar na igreja, pessoas que estão começando a sua caminhada, achando que aquela pessoa tem que ter a compreensão que ele tem, afinal ele é filho de Deus. Quanto tempo ele demorou para desenvolver a sua vida, para desenvolver certos conhecimentos e tal, que ele foi adquirindo ao longo da sua caminhada cristã. E interessante que, apesar do tempo, muitos cristãos ainda não entenderam que na igreja existem graus de conhecimento, aquele que está aqui, aquele está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro está aqui. Então, existem graus de entendimento. E, de acordo com esse grau de entendimento, de maturidade cristã, é que a pessoa tem a resistência e a compreensão para discutir e para aceitar certas coisas. Por exemplo, uma discussão que impera, isso no meio evangélico, e ninguém conta resposta para isso, o camarada é salvo. Ok, salvação, nós temos que falar com todos sobre salvação. Agora, a forma que a pessoa é salva, aí já entra uma discussão muito profunda, teológica, que há embates acalorados. O cara é salvo porque é predestinado ou porque ele tem o livre-arbítrio? Aí entra aquela discussão e tal, pessoas quase que se engalfinham defendendo seus pontos de vista e tal, O importante é falar sobre a salvação. Como ele vai ser salvo? Se é pela graça, ou pela graça todos nós somos, se é por predestinação ou livre-arbítrio, isso não vamos entrar no mérito dessa questão, sobretudo com pessoas que estão começando na fé. E aqui o apóstolo Paulo, ele entra numa discussão bastante assim, do dia a dia. Fala de alimentação, Fala, olha, existem pessoas que acreditam que pode comer de tudo é lícito. Ele está lembrando as leis lá do Antigo Testamento, que falava, come isso, não come aquilo outro, tal, se abstém disso, se abstém daquilo, tal. Então,
ele fala assim, olha, aquele que se julga forte, maduro, ele acha que pode comer de tudo. Já aquele que é inexperiente, está começando a sua vida, é o que chama de fraco, então ele acha que só pode comer frutas, legumes, né, coisas vegetais, né? Então, fala, nenhum nem outro tem o direito de se acusarem. Não critiquem uns aos outros, né? Então, o que o apóstolo Paulo está falando é uma coisa que tem faltado muito no meio eclesiástico, que é o respeito ao próximo. Eu tenho a minha opinião sobre determinadas coisas, né? Mas eu tenho que respeitar o pensamento do meu irmão, né? Existem tantas coisas que nós discutimos e que muitas vezes podemos ter opiniões diferentes. As opiniões diferentes não vão nos tornar mais ou menos filhos de Deus. A gente só não pode discordar que, por exemplo, a salvação é pela fé. Não, isso não é como discordar. O meio de salvação é Cristo Jesus, não é como discordar, né? Se alguém chegar e falar que o meio de salvação é outro meio, aí eu tenho que discordar e brigar e defender e tal. Mas o povo de Deus, todos nós somos filhos de Deus, entendemos a salvação por meio da fé, o meio de salvação é Cristo Jesus, foi o sangue de Jesus que me redimiu dos meus pecados. Isso não existe divergência sobre isso, tá? Agora, outros assuntos, né, que dão margem à interpretação distinta, eu posso crer de um jeito, outro pode crer de outro, mas isso não nos torna menos irmãos e menos filhos de Deus. Entendeu? Então, a Bíblia está falando, respeite o teu irmão, né? Respeite a opinião do teu irmão. Não é porque você tem 30 anos de igreja, que o irmãozinho que entrou ontem, ele tem menos importância que você. Ele é tão importante para Deus quanto você, quanto eu, né? Sou pastor, já tenho tempo. Então, nós somos irmanados por Cristo Jesus e devemos nos autorrespeitar, né? Eu tenho que respeitar o meu próximo tem que me respeitar. E juntos, mesmo tendo opiniões diferentes, nós caminhamos porque somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, e vamos para o céu, viver a eternidade com a graça de Deus. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é que nós não devemos julgar o nosso irmão. Aliás, no verso de número 4, ele diz assim, verso de número 4, quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de os sustentar. O que o apóstolo Paulo está falando é muito sério. Ele fala, olha, quem é você? Quem sou eu para julgar o servo de uma outra pessoa? Né? No caso, ele está falando aqui do servo de Deus. Fala, quem é você para julgar o servo de Deus? Seja ele já mais caminhado ou já mais amadurecido, seja ele ainda no início. Quem é você para julgar? Deus aceitou tanto um quanto o outro. E é Deus quem dá o crescimento e protege e mantém de pé tanto um quanto o outro. Se esse mais inexperiente cai, ou o próprio mais maduro cai, é Deus quem o levanta. Quem somos nós para julgar? Nós devemos estar juntos para nos orientar, para nos autoestimular, mas nunca para nos criticar, né? Para nos agredir mutuamente. Nós devemos estar nessa ciência, estamos juntos, podemos até pensarmos coisas diferentes, mas continuamos sendo irmãos. E nós precisamos de Deus na nossa vida
para andarmos em unidade e fraternidade, amor que o Senhor dá. Então, o apóstolo Paulo nos faz esse alerta e esta direção. E aí, no verso 5 em diante, diz assim: há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Muito bem. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo coisas, está dizendo que pessoas fazem coisas ou deixam de fazer coisas, em nome do Senhor. E aí ele fala assim, olha, aquele que tem um dia como sagrado, tem um dia só como sagrado. Então, é para o Senhor, viva aquele dia. Mas existem pessoas que acham que todos os dias são iguais. O importante é que ele, seja nesse dia, seja em todos os dias, todos precisa da graça de Deus. E ele, o comportamento dele, o que ele come, o que ele deixa de comer, o que ou se abstém ou não, ele faz dando glória a Deus. Isso que é importante. Se eu não gosto de comer carne, eu sou um vegetariano, então eu como os vegetais, hortaliças e tal, que Deus deu, dando glória a Deus, amém por isso. Se eu como carne, eu como as hortaliças, como os vegetais, como carne, como o meu churrasco, e dou glória a Deus. O importante é reconhecer que as coisas vêm de Deus e Deus ser glorificado. Isso que é importante, reconhecer que o Senhor está nessas coisas. Agora, se eu como ou deixo de comer alguma coisa, porque eu acho que isso é melhor diante de Deus, amém por isso. Mas o que eu não posso fazer é me colocar diante do meu irmão, colocar tropeço na caminhada do meu irmão, achando que isso eu estou agradando a Deus. Então, nós devemos entender que Deus está dando a direção a mim, como dá ao meu irmão. Deus não ama menos a mim, ou menos a mim do que ao meu irmão, ou o inverso. Deus nos ama. E Deus mandou Jesus para morrer por todos. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Agora, o homem é que tem que tomar a decisão de obedecer aquilo que Deus estabelece. Então, na minha caminhada, eu tenho que decidir, vou fazer aquilo que Deus me pede. Então, nós devemos tomar essa decisão. O verso 7 e verso 8 nos vai dizer o seguinte: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Queridos, isso aqui é muito marcante. O apóstolo Paulo está falando aqui que nós podemos viver ou morrer. E o certo, aliás, não existe nada certo nesse mundo, O certo é que nós nascemos, aí as pessoas dizem, após a morte, o certo é que nós vamos morrer. Nem sempre. Porque se Jesus voltar antes, eu não morro. Então, nem isso é certo. Então, mas na sequência lógica da vida, após o nascimento, se Jesus não voltar antes, eu vou morrer, Ok. Se vivemos ou morremos, morremos para o Senhor. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala disso, olha, ninguém vive apenas para si, e ninguém morre apenas para si. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer o seguinte: a minha vida
não é apenas minha. A minha vida, ela tem que ser vivida de maneira a glorificar a Deus. E quando a minha vida serve para glorificar a Deus, pessoas são abençoadas. Tá? Pessoas são marcadas com a minha vida, com a sua vida. Quando você vive os decretos de Deus, as vontades de Deus, a sua vida vai marcando outras vidas. Né? Você começa a interceder por pessoas, pessoas são mudadas, você começa a socorrer pessoas que estão passando por lutas, por batalhas, a vida delas são mudadas, e aí ela vê que existe o amor de Deus refletido através da vida de alguém. Você começa a facilitar a vida de irmãos e de pessoas. Essas pessoas começam a entender que o ser humano, ele não é ruim, ele é bom. Existem seres humanos que não são tão bons, mas existem seres humanos realmente usados. Ele começa a enxergar o amor de Deus através da sua vida. Né? Aí quando essa pessoa morre, diz o texto, ela morre apenas para si. Por quê? Porque quando uma pessoa morre, ela deixa um legado, ela deixa coisas, e esse legado, essas coisas, muito mais do que questão monetária, é mais a questão, muito mais a questão de herança no sentido de exemplo, de fé, de bem-querer, que tantas pessoas falam, poxa, o fulano era isso, era aquilo, era amigo, era companheiro, ajudava. Várias pessoas, foram ajudadas por ele, ele marcou a vida de A, marcou a vida de B, marcou a minha vida. Então você deixa um legado, uma vida. Então ninguém morre. E isto glorifica a Deus. Então ninguém vive para si apenas. Ninguém morre apenas para si. Mas estas coisas, tanto a morte quanto a vida, ela glorifica a Deus, porque a minha vida e a minha morte apontam para Deus. Então, queridos, nós precisamos ter essa noção. É bem verdade que quando perdemos alguém que amamos, sentimos falta, choramos, porque é um sentimento que percorre o nosso coração, porque trata de emoção, mas nós estamos conscientes que esse irmão, pela vida que teve, ele está com Deus, num lugar muito melhor do que eu estou, e isso deve gerar alegria no meu coração, porque o meu pai, por exemplo, era alguém que eu amava muito, eu discordava dele de algumas coisas, verdade, mas era uma pessoa marcante, Eu tenho certeza que quando eu partir desse mundo, eu vou encontrar com ele lá no céu, vai ser uma festa, Vai ser uma festa porque eu vou ver Deus e porque eu vou ver meu papai também. Então, nós precisamos entender esse tipo de coisa. Se vivemos, vivemos para Deus. Se morremos, morremos para Deus. Não morremos para Deus no sentido de glorificar a Deus. Muito bem. O verso vai mais adiante e nós vemos o verso 9 em diante, diz assim: por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de nós, de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, então, ele dá um fechamento nesse pensamento que ele está trazendo, dizendo: olha, por que você pensa mal do teu irmão? Por que você julga o teu irmão? O Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou. E o texto vai mais, a gente fala, ele morreu e ressuscitou por mim e pelo teu irmão, pelo meu irmão. Por mim, por você, por nós. Então nós não devemos nos acusar, nós não devemos nos ofender,
nós não devemos andar em desarmonia, pelo contrário, devemos nos respeitar, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas os nossos objetivos distintos. Eu me lembro que quando eu comecei no ministério, era uma guerra entre os chamados cristãos tradicionais, cristãos avivados, os cristãos neopentecostais. Era uma guerra, né? E tal. Todos falavam de Deus com aspectos diferentes, um dando enfoque no estudo, outro dando enfoque nos dons, outros dando enfoque na questão material e tal. Mas todos falávamos do mesmo Deus, né? Tônicas diferentes, né? Mas era uma guerra, uma divisão. Hoje, pela graça de Deus, essas, não vou dizer que tenha sumido, mas se arrefeceu esses embates que só nos dividiam. E o apóstolo Paulo está falando, olha, querido, respeite a opinião do teu irmão, né? Que Deus prospera. Tem gente que só fala em prosperidade, mas Deus prospera? Prospera, né? Eu posso discordar da forma que eles dizem que Deus prospera, né? Negociata com Deus. Eu posso discordar disso, mas que Deus dá prosperidade? Dá, né? Porque ele só fala de dom, de revelação, de não sei o quê. A Bíblia fala sobre dons, fala sobre profecia, fala sobre revelação, fala. Então está na Bíblia, tá? Então existe. Se os irmãos só falam disso e vivem atrás dele, mas ele não está falando contra a Bíblia. A nossa igreja fala sobre estudo, descentrado, tal. Ok, é bom estudar, mas também temos que praticar aquilo que estudamos. Então, queridos, nós temos que entender essas coisas e nós não podemos viver em desarmonia, nós não podemos viver um criticando o outro. Nós fazemos parte do mesmo corpo, temos visões, né, diferentes, mas glorificamos o mesmo Deus, somos filhos do mesmo Pai, fomos lavados e remidos pelo mesmo sangue e somos selados pelo mesmo Espírito. Então, nós precisamos entender isso e baixarmos a guarda e nos amarmos, nos respeitarmos, desejarmos o bem do outro e fazermos todos a vontade de Deus. Então, a grande verdade é que um dia, todos nós vamos comparecer perante o trono de Deus. E diz o texto, diante dele todo joelho se dobrará. Essa que é a verdade. A minha vontade, a tua vontade, o meu querer, meu Deus. Isso vai ser o que menos, né, o de menor relevância. A grande relevância é o Senhor é Deus. E a Ele todos se sujeitam. E diz, assim, eu prestarei contas de mim diante de Deus. Você prestará contas de você diante de Deus. Não adianta o teu pastor ou a tua pastora serem homens abençoados, a igreja ser uma igreja abençoada. Deus está olhando para você, como você é diante dele. Assim também a minha denominação pode ser espetacular. Eu sou pastor dessa denominação, mas Deus não está querendo saber da denominação, Ele quer saber de mim como pastor, como que eu exerci o meu ministério, se eu abençoei pessoas, se eu fui fonte de bênção, se eu fui fiel ao plano dele. É isso que Deus está interessado. E eu, querido, e você devemos estar preocupados, não é com diferenças, mas como está a minha vida de intimidade com Deus, como está a minha vida de relacionamento com Deus, como está a minha vida de busca da presença de Deus e de prática daquilo que Deus me pede. É isso que importa. Você pode ser casado ou casada com o melhor servo, a melhor serva de Deus. A tua esposa ou teu marido vai prestar conta dele. Você prestará conta de você diante de Deus. Não adianta a gente estar perto de pessoas muito fervorosas, é bom que esteja,
Mas se eu estou perto dessas pessoas, mas isso não faz sentido na minha vida, não adianta, né? Porque eu vou prestar conta de mim. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Querido, que Deus te abençoe, que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem de Deus, que você seja abençoado e abençoador. Respeite o teu irmão, respeite a opinião diferente, interceda por aquele que você está olhando, você não está entendendo, interceda para que Deus abençoe a vida dele e para que de repente Deus abra a sua vista para enxergar algo que ele está vendo e você não está vendo, ou o inverso, né? O importante é que nós vivamos em unidade, glorificando a Deus, cumprindo a vontade de Deus, porque um dia todos nós estaremos diante de Deus e aí, então, gozaremos das bênçãos que Ele preparou, não apenas para mim, mas para todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer porque posso estar com o meu irmão nesse dia. Que o Senhor Deus esteja nos dando direção, capacidade para entendermos as fragilidades do nosso próximo, para entendermos, ó Deus, que às vezes aquilo que nós julgamos ser errado, o Senhor vai até aquele erro, o Senhor está usando para amadurecer a vida de um irmão, de uma irmã. Então, dá-nos o entendimento de que o Senhor guia, o Senhor sustenta e o Senhor levanta aquele que cai. E dá-nos a direção para sermos homens e mulheres abençoadores, que não fiquemos criticando o nosso próximo, mas que estejamos em intercessão para que esse nosso próximo seja abençoado e abençoador. Peço essas bênçãos em nome de Jesus e nos habilite a chegarmos naquele dia diante do teu trono, levando os nossos feixes carregados e sendo por ti aprovados. Eu oro, eu clamo essas bênçãos a ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Amém.